Vamos lá, o nosso CP Online de hoje, edição especial para o Núcleo do Idoso. Está com a nossa coordenadora do Núcleo do Idoso da Universidade Católica de Petrópolis, professora Flávia Castellan, e também o doutor Luiz Felipe, nosso convidado de hoje. O Felipe é formado em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis, pós-graduado em Direito Público e Privado pela Emerge, advogado, juiz leigo no Tribunal de Justiça desde 2012. Também professor convidado pela Católica de Petrópolis e também de cursos preparatórios para concurso. Eu vou passar a palavra para a nossa coordenadora, a professora Flávia Castellan, que vai fazer a introdução das questões pertinentes, muitas delas já demandas pontuais lá do grupo do WhatsApp, que nesse momento de distanciamento social se encontra reunido, né, para levantar questões e sempre se buscar informações acerca das questões pertinentes aos idosos. Professora Flávia, por favor. Olá, Kátia. Olá, doutor Felipe. Agradeço aqui a presença do doutor Felipe, junto ao Núcleo de Atendimento da Pessoa Idosa da Universidade Católica de Petrópolis, nesse momento em ambiente virtual, em função do distanciamento social que nos foi imposto. E como a professora Kátia, né, já adiantou, no núcleo, nós atendemos um número expressivo de idosos e fazemos o acompanhamento desses idosos. E uma situação que tem sido recorrente nesse momento, já havia antes essa questão, mas a gente tem agora percebido que nesse momento, né, em que nós estamos vivendo, a questão da pandemia, os idosos eles têm passado por uma situação de práticas abusivas, né, de forma mais recorrente. Então, o doutor Felipe hoje ele vem aqui esclarecer, né, e eu já entrego aqui a fala para o doutor Felipe. Existe um tratamento na lei que diferencie o consumidor idoso do consumidor não idoso? Né? Como funciona essa questão? E com relação às práticas abusivas, por ser idoso, o idoso é mais vulnerável nessa relação, como o senhor entende essa questão? Até porque o doutor Felipe, há mais de 8 anos, né, faz mais de 8 anos, está à frente, como juiz leigo, dos juizados especiais cíveis. E essa demanda é uma demanda muito recorrente, né? A questão aí das práticas abusivas em face dos consumidores idosos, não é mesmo, doutor Felipe? Então, como fica essa questão? Bom, primeiro agradecer o convite, uma honra imensa estar aqui, principalmente pelo que o convite foi feito pela professora Flávia. Até brinquei aqui antes da gente começar a gravar, que é a parte mais importante aí do meu currículo, ter sido aluno da professora Flávia. É muito orgulho para mim, uma honra. Hoje eu acho que, além de professora, a gente pode dizer que a gente somos também bons amigos. Então, muito feliz pelo convite, uma honra imensa estar aqui conversando com vocês. Mas, respondendo agora à sua pergunta, né, eu trabalho com o direito do consumidor de forma bem efetiva, já devo ter trabalhado aí fácil, com mais de 10 mil processos judiciais ao longo desses 8 anos que eu exerço a função de juiz leigo aqui na cidade. E de fato, né, existem práticas abusivas no mercado de consumo que são muito recorrentes e que têm como alvo preferencial o idoso. E aqui a gente tem que lembrar de duas coisas, né? A primeira coisa é que a proteção do consumidor ela é não só um direito individual garantido lá no nosso artigo 5º da Constituição, como ela também é um princípio da nossa ordem econômica. E da mesma forma, o idoso ele também é um valor constitucional. A proteção ao idoso também está lá na Constituição como um dever não só do Estado, mas também da sociedade e da família. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele foi criado justamente para garantir esses direitos que estão lá na Constituição, essa proteção do consumidor e essa política da nossa economia. Ele parte do pressuposto que o consumidor é uma parte vulnerável nessa relação, é uma parte mais fraca da relação de consumo, porque você vai, por exemplo, contratar um produto e um serviço, você vai comprar um produto, você não sabe do que ele é fabricado, quais são os componentes dele,
você acredita que ele não vai te trazer nenhum mal. E da mesma forma com relação à questão dos serviços. Você contrata um serviço e você ali o contrato já vem redigido, né? O chamado contrato de adesão. Você não discute as cláusulas contratuais. Ou você aceita aquele serviço naquelas condições ou você não aceita. E por conta dessa realidade de vulnerabilidade, existe o Código de Defesa do Consumidor, que tenta aí equilibrar essa relação desigual do consumidor com o fornecedor, mas o Código de Defesa do Consumidor, ele não tem nenhum artigo que fale de forma específica do idoso, né? Na verdade, tem apenas uma menção ao idoso em todo o código, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Mas não existe ali um tratamento de forma específica de maior proteção ao idoso. Não que ela não exista. E é aqui respondendo definitivamente a sua pergunta. Porque o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, as pessoas não sabem, mas ele é uma legislação, apesar de ser uma legislação que vai aí completar seus 30 anos, né, até esse ano, né, completa aí 30 anos de existência, ele é uma legislação extremamente moderna de proteção do consumidor. E por que ele é moderno, apesar de estar aí 30 anos de vigência? Porque ele traz vários conceitos indeterminados, que aí vão demandar a integração pelo juiz, pelo advogado, trazendo elementos do caso concreto para o juiz conseguir fazer a justiça. Vou dar um exemplo para quem não é da área entender. O CDC, por exemplo, ele fala em informação adequada como um direito do consumidor. Isso está lá no artigo 6º, inciso 3 do CDC. Mas informação adequada é um termo subjetivo. Uma informação pode ser adequada para mim, que sou formado em direito, tenho pós-graduação, trabalho com isso há muitos anos, mas pode não ser adequada para um idoso, que um pouco instrução escolar. Então, veja que o legislador ele faz uso de um termo aberto para permitir que o juiz consiga ali extrair as circunstâncias do caso e consiga, assim, fazer justiça. Então, por o CDC ser uma legislação cheia desses conceitos indeterminados, eu trouxe aqui vários, né? O consumidor, quando, por exemplo, ele tem hipossuficiência na produção de uma prova, o juiz pode determinar a inversão do ônus da prova. Ao invés do consumidor ter que provar, é o fornecedor que tem que provar o contrário. Só que hipossuficiência na produção da prova também é um conceito indeterminado. Depende ali muito de quem é aquele consumidor, né? Que tipo de informação tem aquele consumidor, né? O CDC fala, por exemplo, em prestações desproporcionais, também outro conceito aberto. E tudo isso é feito de forma proposital, né? Vantagem manifestamente excessiva é outro termo que o Código de Defesa do Consumidor usa. E lá, quando a gente fala em cláusulas contratuais, ele fala cláusulas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Então, eu estou chamando a atenção para esses conceitos indeterminados para deixar claro que, apesar do CDC ser uma legislação que vai completar 30 anos, ela ainda é uma legislação atual porque ela se vale de princípios, ela se vale de valores e traz esses conceitos abertos justamente para o juiz julgar cada caso observando as suas peculiaridades. E aí entra a questão do idoso, porque eu acho que quando o juiz vai integrar todos esses conceitos indeterminados, informação adequada, vantagem manifestamente excessiva, cláusulas iníquas, abusivas, ele tem que ter um olhar diferenciado para aquele tipo de consumidor. E o idoso é um consumidor diferente. Se todo consumidor é vulnerável, eu costumo dizer, e aí com base até na jurisprudência do STJ, né, que o idoso é um consumidor hipervulnerável, porque ele está além da simples vulnerabilidade que todos nós, enquanto consumidores, estamos sujeitos. E a situação, acho que vai, às vezes, até além. E aí entra o olhar que o juiz tem que ter diferenciado na hora de enfrentar um caso que tem um idoso. Porque, às vezes, ele pode ser consumidor, e aí ele já é vulnerável, mas ele pode ser também idoso, o que torna ele mais vulnerável, mas podemos ir além. Às vezes, ele é enfermo, e aí ele é mais vulnerável ainda. Às vezes, ele tem pouca instrução escolar ou é analfabeto. Então, ele ainda é mais vulnerável ainda. É engraçado a gente ter esse olhar sobre isso, porque a gente percebe que isso aconteceu, por exemplo, na lei do Estatuto do Idoso, que garantia uma prioridade para o idoso de atendimento. Então, o idoso é aos 60 anos de idade, você já tem uma prioridade de atendimento, mas como existem equidade, não é a gente tratar todo mundo de maneira igual, e sim as pessoas a tratar de forma desigual na medida de sua desigualdade, essa lei foi alterada para garantir uma prioridade da prioridade. Hoje em dia existe a prioridade para quem tem mais de 80 anos, né? E me parece algo acertado, né? E eu estou trazendo esse exemplo justamente para dizer isso, né? O CDC, apesar de não tratar de forma específica, de forma expressa da proteção do idoso,
ela tem que existir pelo julgador, pelo advogado, quando ele trabalhar com esses conceitos indeterminados. Na hora que o juiz vai integrar a norma, ele tem que ter esse olhar diferenciado para esse consumidor, que, repito, não é só vulnerável, é hiper vulnerável. E aí tem que avaliar tudo isso, porque às vezes, além de ser idoso, ele é deficiente físico, ele tem pouca instrução escolar. Então, na hora de o juiz avaliar, por exemplo, uma vantagem manifestamente excessiva, uma hipossuficiência na produção da prova, ele tem que ter um olhar diferenciado para esse consumidor hipervulnerável. E por isso, eu repito, que o CDC, apesar de ser uma legislação com mais de 30 anos, vai completar 30 anos, na verdade, né, ela ainda é uma legislação atual para proteger o consumidor. Uhum. E complementando, e quais são então as práticas abusivas? Porque assim, o idoso ele tem sido de forma recorrente, como nós colocamos aqui, né? Ele tem sido vítima de práticas abusivas. Da sua experiência, né? Do julgamento desses processos, né? Que tramitaram no Juizado Especial Cível, quais seriam as práticas abusivas mais recorrentes direcionadas à pessoa do idoso, do consumidor idoso? Tá bem. Bom, realmente são muitas práticas abusivas que todos nós consumidores estamos sujeitos, mas, como eu disse, tem algumas práticas que têm o idoso como o seu alvo predileto, normalmente ligadas à venda de serviços não solicitados e atividades bancárias, serviços bancários. Eu vou começar com essa primeira, que é o fornecimento de produtos ou serviços não solicitados. Essa é uma prática abusiva que todo mundo conhece popularmente como venda casada. Ela está prevista no artigo 39, inciso 1 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor. Esse artigo 39 é um artigo que lista uma série de práticas consideradas ilegais pelos fornecedores de produtos e serviços, e a primeira delas é a chamada venda casada, que está na lei como condicionar o fornecimento de um produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço. Então, nunca você, consumidor idoso, na hora que vai querer contratar um produto ou um serviço, é obrigado a aceitar um outro produto ou um outro serviço. Você tem direito de contratar só aquilo que você deseja. E por que essa é uma prática muito recorrente em face dos idosos? Porque normalmente isso acontece em grandes redes varejistas ou mesmo nos contratos bancários, onde o consumidor idoso ele quer, por exemplo, comprar um eletrodoméstico, mas ele sai de lá com um eletrodoméstico, com assistência técnica, com um seguro, né? Isso também acontece nos empréstimos bancários, onde sai lá com empréstimo bancário, plano de capitalização, serviços que ele não pediu. E o idoso ele é uma vítima fácil dessas práticas abusivas, porque por conta dessa questão da vulnerabilidade, da idade, ele não tem o costume de ler tudo, ele confia muito nas pessoas, porque as pessoas têm esse olhar diferenciado, esse olhar de ajudar o idoso, né, de procurar ali auxiliar o idoso, né, e a gente, ainda mais hoje em dia, né, com a realidade tecnológica que a gente tem, que é tudo, né, às vezes você contrata pelo próprio caixa eletrônico, contrata por telefone, e o idoso ainda não é muito familiarizado com esse tipo de contratação. Ou mesmo na hora de ler um contrato, né, ele às vezes tem uma deficiência visual, ele já tem uma certa idade, ele não vai conseguir ali prestar atenção nas minúcias daquele contrato, do que ele está assinando. Então, o idoso é um alvo fácil para esse tipo de prática abusiva, que é chamada venda casada. Então, a dica que eu dou para você que é idoso e que está assistindo aqui o vídeo, né, na hora que vá numa grande rede varejista, na hora que vá numa agência bancária contratar algum empréstimo, se você não se sente confortável com aquela situação, vá com alguém, com um parente seu, né, para ler os documentos para você, para ter muita certeza daquilo que você está assinando, porque você pode ser vítima justamente dessa situação. Você querer um produto ou outro serviço que você não pediu, isso pode sair muito caro para você, idoso. E isso é importante porque na justiça a gente enfrenta muitos desses casos e justamente pelas empresas levarem os contratos assinados, fica muito uma discussão probatória de difícil solução, a questão de prova de difícil solução, porque a empresa vai lá e diz, olha, mas ele pediu, está aqui o contrato assinado. E aí o idoso fala, não, eu não pedi isso. E você, às vezes, vai depender muito das circunstâncias ali. E aí entra a importância do advogado e do julgador, na minha opinião, observar essa condição de hipervulnerabilidade do idoso. Se eu posso até
com base aí na minha experiência, tem um caso muito emblemático disso que acho que simboliza bem essa situação que a gente está tratando. Eu uma vez atuei num processo onde era um consumidor idoso, mas, na verdade, sim, a inicial não mencionava essas circunstâncias. Só dizia que ele tinha 4 anuidades de cartão de crédito, estava sendo cobrado por 4 cartões de crédito que ele nunca tinha pedido. E aí entrava com um processo pedindo a devolução. Esses valores eram descontados na conta corrente dele. Pedia devolução em dobro e uma indenização por danos morais, a alegação que nunca pediu esses cartões de crédito. O banco levou os 4 cartões de crédito, os 4 contratos de cartão de crédito, todos assinados pelo autor. Eu perguntei para ele se a assinatura era dele, ele disse que era, mas que nunca pediu nada daquilo. E eu tive essa sensibilidade nesse processo de observar isso. Era um senhor de 87 anos de idade. Eu perguntei, e aparentava para mim ser uma pessoa muito simples, de pouca instrução. Eu perguntei até que nível escolar ele tinha estudado sua terceira série, com 87 anos de idade. Perguntei quanto ele ganhava. Ele ganhava uma aposentadoria de 1 salário mínimo. E perguntei se ele não pediu aqueles cartões. Ele falou que não. Fui observar as faturas do cartão de crédito. Não tinha nenhuma compra em nenhum dos 4 cartões de crédito, sendo que o mais antigo tinha sido contratado há mais de 2 anos. Então, ali eu tive essa sensibilidade e eu peguei esses elementos para desconsiderar a prova que o banco produziu no processo, que era o contrato assinado. Mas veja bem, será que é razoável um consumidor que ganha 1 salário mínimo e as anuidades dos 4 cartões somadas davam mais de R$200 por mês, ou seja, quase aí mais de 20% da renda dele, ele comprometer a renda dele com não só 1, mas 4 cartões de crédito, né? E mais, se ele quisesse esse serviço, ele ia fazer alguma compra com esse cartão? Será que ele não ia passar 2 anos sem comprar em nenhum desses 4 cartões de crédito? Então, todos os elementos dali do processo me indicavam para essa situação, né, de abusividade do idoso, né, da condição de idoso. E o oferecimento de um serviço que ele não pediu. E apesar dessa situação, né, não ser exatamente a do caso que a gente está mencionando aqui, que é da venda casada, que é quando o consumidor pede um serviço e ganha outro, ela também está prevista como prática abusiva nesse artigo 39. Só que ela está no inciso 6. No inciso 4 do artigo, que é prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, condição social, saúde, para impingir-lhe produtos e serviços. Então, veja bem que o CDC traz uma norma para proteger esse consumidor hipervulnerável. O que a gente precisa para fazer justiça nesses casos é que esses elementos venham para o processo, entrem em discussão no processo, porque senão vai acontecer o que acontece com, por exemplo, um caso de um consumidor como eu, que entre eventualmente com um processo dizendo que eu não contratei. Eu acho que é muito mais difícil o juiz acolher a minha argumentação que eu não pedi um serviço se eu, formado em direito, pós-graduado, atuante aí na área há mais de 8 anos, já alegar que eu assinei sem ler. É diferente de um idoso hipervulnerável, com baixa instrução escolar e que tem aí todos esses elementos que demonstram que ele não pediu aquele serviço. Aquele serviço, embora o contrato tenha sido assinado, ele não todos os outros elementos de prova indicam que ele não pediu. E a gente sabe que, na hora de analisar a prova, aqui no Brasil, a prova não é tarifada. O juiz tem liberdade para analisar isso. Então, eu acho que essa questão da proteção do idoso depende muito da gente não massificar os casos, e sim fazer justiça analisando caso a caso e analisando as circunstâncias de cada caso. E aqui eu digo isso não só para o Poder Judiciário, mas também para o advogado, porque a gente sabe que essa questão de massificar as relações não é só uma realidade do mercado, é uma realidade também do Poder Judiciário e também da advocacia, que também trabalha muito com essa massificação das peças. Então, tanto o juiz como o advogado tem que ter um olhar diferenciado em cada caso para a gente conseguir atender a proteção do consumidor, porque, eu repito, o CDC, apesar de ter 30 anos, ele traz mecanismos para proteger o consumidor. O que a gente depende é trazer esses elementos para o processo para isso ser analisado. A questão da prática abusiva de venda casada e de prevalecência da condição de idoso é uma muito recorrente que eu vejo. E o idoso, então, a dica que eu dou para o idoso não ser vítima disso é, se não está se sentindo confortável, não assine as coisas sem ler,
né? Se tem dificuldade de ler documento, problema de visão, procure um parente para ir junto. Tome muito cuidado, porque essa é uma prática muito frequente, tanto em contratos bancários como em grandes redes varejistas. O senhor traz essa orientação de que, se ele não se sente confortável, né, não conseguiu entender os termos do contrato, que ele esteja acompanhado, isso numa situação presencial. Mas, neste momento de pandemia, o relato que eu tenho recebido, né, e o questionamento dos idosos é muita oferta por intermédio de ligação, né? Então, oferta, por exemplo, de assinatura de TV a cabo, oferta de migração de plano, né, de telefonia, são várias ofertas. E dentro desse contexto, a gente sabe que tem aí uma questão, às vezes, porque o senhor trouxe aí a questão principiológica e fala do princípio da informação, né? Então, às vezes, o idoso ele não tem um esclarecimento suficiente naquela ligação para que ele possa sinalizar que realmente quer contratar, realmente quer adquirir aquele produto. Então, tem essa questão, a prática abusiva, ela não ocorre só de forma presencial. A gente também percebe, né, que, através do recebimento de uma ligação, sem os esclarecimentos necessários, a gente também pode ter ali traduzido uma prática abusiva. E se o idoso for abordado numa ligação telefônica, qual seria a orientação nesse sentido? Então, na verdade, é a mesma que eu passei antes. Se ele não se sente confortável, se ele não entendeu muito bem, não aceite nada e procure a ajuda de um parente para concretizar, aceitar aquela oferta daquele produto ou do serviço. Mas sempre que a gente trata de contratação fora do estabelecimento comercial, normalmente é aquela contratação que não é o consumidor que procurou o fornecedor, mas é o fornecedor que procurou o consumidor, a lei garante, aí não é só para o idoso, o direito de arrependimento. Está no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Hoje em dia, esse direito está suspenso até por uma lei temporária que está aí vigendo sobre o regime jurídico diferenciado da pandemia, mas só para a questão do delivery. Mas fora essa questão do delivery, né, em regra, e essa excepcionalidade da questão da pandemia, você, consumidor, tem direito, né, te dá aí um prazo de reflexão, porque como é uma contratação agressiva, né, é o fornecedor que está te ligando e às vezes eles são muito insistentes ali para você aceitar aquela oferta, você às vezes na hora que você aceita ali na pressão, né, ele é muito convincente ali o vendedor na ligação, você aceita, mas quando você desliga, conversa com o filho seu, conversa com a sua esposa, você vê que não foi um bom negócio. Mas para isso a legislação te garante 7 dias para desistir desse negócio jurídico. Então, fique atento a isso. Se você recebeu uma ligação de um produto ou serviço, foi seduzido ali pelo atendente, que foi muito simpático, passou que a oferta era boa, mas na hora que você desligou, conversou com alguém, achou que aquilo não era tão bom, você pode desistir em 7 dias. Mas, eu repito, a questão do idoso, por exemplo, na questão da informação, né, isso vai depender muito dessa circunstância ser trazida para o processo e analisada pelo juiz. Que eu falei aqui para vocês, o CDC, no artigo 6º, inciso 3, que é o artigo que lista o rol dos direitos do consumidor, ele fala do direito à informação, mas ele fala informação adequada. Só que informação adequada, eu repito, ali está de propósito esse termo genérico, para o juiz não generalizar as situações, não pegar e colocar todo mundo no mesmo lugar. E a gente sabe que isso é necessário para se fazer justiça, porque as empresas, de uma forma geral, quando elas vão atuar no mercado, elas não têm esse olhar diferenciado. Eu vou trazer uma informação para o consumidor pobre, uma para o consumidor que tem instrução escolar, uma para o consumidor idoso. Não, ela tem um padrão de atuação no mercado. E nesse padrão ela não faz esse tipo de distinção. E a gente sabe que informação adequada, a informação que é adequada para mim, não é para um consumidor idoso, não é para um consumidor na hora de se analisar esses casos. Então, eu acho que, para além da questão do prazo de reflexão que existe, que é um direito de todo qualquer consumidor, que está lá no artigo 49, é importante que se veja no caso concreto se foi prestada informação adequada, observando-se as condições daquele consumidor idoso, né? E aí entra não só a sua condição enquanto idoso, mas também o seu nível de instrução escolar,
ao seu grau de enfermidade, tudo isso que eu comentei com vocês que tornam ele um consumidor hipervulnerável. Essa informação do prazo de reflexão é extremamente importante e válida neste momento, né, que nós estamos vivenciando, né, esse momento agora do afastamento, né, o isolamento social, e os idosos eles devem ficar em casa, né? Esse momento é um momento para ficar em casa. E aí as ligações não param e, com certeza, essa informação que o Dr. Luiz Felipe nos traz é extremamente importante. Existe ainda a possibilidade de voltar atrás, certo, Dr. Luiz? Porque eu tenho esse prazo de 7 dias, né? Salvo o delivery. O delivery está suspenso, se eu não me engano, até 30 de outubro, que é o prazo da lei que está aí, do regime jurídico diferenciado durante a pandemia. E quais seriam, então, os mecanismos de defesa para este consumidor idoso que foi vítima de prática abusiva? O idoso, ele normalmente tem algum tipo de benefício previdenciário, seja pensão, seja aposentadoria, e aí a gente sabe que os bancos receberam aí um estímulo do governo para oferecer empréstimos durante esse período. A gente sabe que a situação econômica é ruim do país, as pessoas vão precisar de crédito para se manter e, com certeza, vai ter aí um largo oferecimento de crédito, né, no mercado de consumo, e o idoso, né, por conta dessa renda fixa que ele tem, com certeza ele vai ser aí um alvo grande dessas ofertas de crédito, né? Só que aí a gente vai entrar na discussão que é uma prática abusiva, que são os chamados juros abusivos, né? Mas quando é que o juros é abusivo? Né? O CDC ele não regula isso, como eu disse, na verdade o CDC não regula nada de forma específica. O que ele traz é um conceito indeterminado. E os juros abusivos, ele entra aqui numa prática que está lá no artigo 39 do CDC, no seu inciso 5, que é exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Então, quando o fornecedor exige do consumidor um juros abusivo, ele está incidindo nessa prática do artigo 39, inciso 5. Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Aí você vai me perguntar, mas quando que o juros é abusivo ou não? E aí, na verdade, hoje em dia, isso foi uma evolução muito grande da jurisprudência, o parâmetro que se utiliza para verificar se uma taxa de juros é abusiva ou não é observar a taxa média do mercado para aquele tipo de operação. Essa taxa média ela é divulgada pelo próprio Banco Central. No próprio site do Banco Central tem uma seção lá que você acessa que te diz ali a taxa média de cada tipo de operação. Empréstimo pessoal, empréstimo consignado, e ele bota lá a lista de todas as instituições financeiras e a taxa de cada uma. Então, para um consumidor normal, a jurisprudência normalmente se baliza ali em 2 vezes, né? Se tiver ali o dobro da taxa média, porque não basta estar acima da média, tem que estar razoavelmente acima da média, porque senão você está congelando ali o mercado. Mas se tiver ali no dobro para o consumidor normal da taxa média, já é considerado uma prática abusiva. Porém, nesse caso da análise dos juros bancários, a condição de idoso é muito observada na avaliação desses juros, se é abusivo ou não. Então, o juiz vai considerar não só a taxa média, mas também a condição de idoso. Porque, como eu disse, o idoso é um alvo grande para esse tipo de contratação, para essa oferta, e ele pode ali, na ânsia, ali, na insistência do atendente, contratar um empréstimo bancário acima da taxa de mercado. E se ele contratar acima da taxa de mercado, e aí considerando essa questão do idoso, de ser uma prática ali recorrente, ele um alvo grande, ele pode discutir isso judicialmente invocando esses 2 argumentos, que a taxa está acima do mercado, e aí o advogado vai explorar isso, que a condição dele de idoso, né, da vulnerabilidade dele, da hipervulnerabilidade dele enquanto idoso, como também outra circunstância que vai denotar a prática abusiva do fornecedor. Então, fique muito atento se contratar algum empréstimo bancário e se achar que a taxa está alta, procura aí uma orientação jurídica, porque realmente para você avaliar isso tem que ter uma análise ali técnica
tem que avaliar a taxa média do mercado, isso tudo, para ver se está abusivo ou não. Mas se você está desconfiando, receber alguma oferta, porque, como eu disse, eu acho que isso vai ser muito comum aí nesse período de pandemia. Se eu não me engano, aí o governo foi mais de 3 trilhões, né, de estímulo aí para o crédito no mercado. Então, com certeza, vão ter muitas ofertas de empréstimo e o idoso tem que estar atento, porque, como eu disse, ele é um alvo fácil para cobrança de juros abusivo muito acima aí da média do mercado nos empréstimos bancários. Certo. Doutor Luiz Felipe, então, uma vez contratado, porque realmente o idoso desejou tomar aquela quantia emprestada. Então, o contrato, ele permanece, a discussão será somente em relação à questão dos juros abusivos, correto? Só Isso, que existe uma situação que também é uma situação que nós trabalhamos lá no núcleo de atendimento ao idoso, são várias tomadas de empréstimo que comprometem todo o vencimento, né? Então, aquele idoso aposentado, o idoso que recebe pensão por morte, né, da falecida esposa ou do falecido marido. E aí a gente tem um comprometimento de, assim, eu já tive, né, alguns casos, em um específico, de um cliente que, na verdade, ele recebia, sobrava, restava para ele R$70 mensais, né? E aí a gente foi verificar como é que funciona essa questão. Ele pode comprometer toda a renda dele com o pagamento das prestações, né, daquela tomada de empréstimo? Existe a questão do percentual, é possível ou não? Como é que o judiciário enxerga essa questão no momento? Então, aí vai depender da forma de contratação desse empréstimo. Para os empréstimos consignados, que é aquele que o pagamento se faz diretamente no contra-cheque ou no benefício previdenciário, isso está regulado por lei, o limite máximo é 30%. Você pode até ultrapassar para 35%, ou seja, em mais 5%, para dívidas de cartão de crédito consignado. Também é uma situação que acontece muito aí no dia a dia, né? Vendem o cartão de crédito como uma forma de empréstimo. Né? Mas é uma discussão longa. Mas os limites que estão na lei para consignado é 30% para empréstimos, pode chegar a 35%, ou seja, mais de 5% para dívidas de cartão de crédito consignado. O que tem que estar atento é se esse desconto do empréstimo não é feito diretamente na conta corrente, né? Que aí eu acho que a chance dele ter aí um comprometimento da sua renda é maior ainda. E aí, nesse caso, o consumidor ele tem que autorizar esse desconto em conta. Não pode nunca ser imposto ao consumidor esse desconto em conta. Então, se você está com a sua renda comprometida pelo desconto na conta corrente, o que você tem que fazer é cancelar esse desconto, essa autorização de desconto. Então, tem que observar essas duas situações. Se for empréstimo consignado, o limite é 30% ou 35% se tiver também um cartão de crédito consignado. Agora, se o desconto é feito na conta bancária, porque às vezes acontece isso, o valor do benefício é depositado integralmente ou com 30% dos outros empréstimos. E aí é feito o desconto na conta em que o consumidor recebe o benefício. E isso tem que estar sempre autorizado. Possivelmente ele autorizou esse desconto em conta. Se ele não autorizou, ou se ele não quer mais autorizar, ele tem que revogar essa autorização. E aí é óbvio que ele vai ficar devedor, vão incidir juros, mas ele com certeza vai ter uma capacidade de negociar aquilo com o banco e o principal, né, ter dignidade para sobreviver, porque não tem como sobreviver com R$80, acho que foi isso que você disse, né? Não tem como. R$70. Não tem como, né? Ele vai revogar se eventualmente deu uma autorização para o banco descontar na conta e vai se tornar, óbvio, devedor desse empréstimo. Ele pode tentar, óbvio, o ideal é que ele busque ali negociar para aquilo não ficar uma bola de neve dos juros, né? Porque às vezes entra a questão dos juros que são altos. Né? O ideal é que ele faça isso, né? Mas que ele revogue essa autorização. Nenhum desconto em conta pode ser feito sem a sua autorização. Então, você tem que sempre autorizar o desconto em conta. Eu acho que ainda a gente já se encaminha para o desfecho do nosso encontro de hoje, mas eu acho que ainda seria importante consignar. Nós tivemos aqui várias orientações do Dr. Felipe, né, com relação
aos idosos, né, a proteção, a ficarem alertos, né, quais seriam as orientações, quais são os direitos, mas esse rol de práticas do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, ele é um rol que não é um rol fechado, ele não é taxativo, né? Ele seria um rol exemplificativo. Eu digo isso porque assim, a criatividade para as práticas abusivas, né, ela é tamanha, e como a prática abusiva é recorrente, então a todo instante o idoso, nós consumidores, mas nós estamos falando aqui do consumidor idoso, ele vai ser bombardeado com práticas abusivas, certo, doutor Felipe? Não é isso? Sem dúvida. Foi como eu disse no início, né? Todos nós, consumidores, somos vulneráveis e sujeitos a essas práticas abusivas do mercado. Mas, sem dúvida alguma, o idoso é muito mais vulnerável que todos nós e é preciso muito cuidado e, principalmente, muita cautela em analisar as demandas dos consumidores idosos. Eu repito, não pode todo mundo ser jogado no mesmo bolo. Isso, para mim, não é equidade. Isso, para mim, não é justiça. A gente não pode tratar todo mundo igualzinho, achando que todos os consumidores são iguais. E é justamente por isso, por permitir essa integração, essa análise caso a caso, é que o Código de Defesa do Consumidor, apesar de completar 30 anos esse ano, né, é ainda uma legislação extremamente eficaz na proteção do consumidor. Mas entra aquilo, repito isso, para ele ser eficaz, vai depender de todas essas circunstâncias serem postas no processo e serem analisadas no processo. Acho que isso que é o mais importante. Não dá para a gente achar que todo consumidor é igual. Certo. Então, no encontro de hoje, né, nós temos aqui muitas informações que são preciosas, né? Estamos aí no mês, né, do combate à violência à pessoa idosa, a questão da violência financeira, a questão da prática abusiva, é uma forma de violência. E, nesse sentido, nós tivemos aqui muitos esclarecimentos, né, de como coibir, inibir essa questão. Então, nós vamos nos encaminhando para o desfecho do encontro de hoje, agradecendo a presença do Dr. Luiz Felipe e já convidando o Dr. Luiz Felipe, porque hoje nós trabalhamos com essa questão da prática abusiva. Trouxemos várias orientações, alguns esclarecimentos acerca dessa temática, mas essa não é a única violência, né, sofrida pelo idoso. Tem a questão da fraude. E eu já deixo aqui o convite para que o Dr. Felipe retorne e que a gente possa conversar sobre essa questão da fraude, porque o Dr. Felipe me dizia que a fraude em face da pessoa idosa, ela é muito recorrente, e ele tem algumas questões para colocar acerca da fraude direcionada aos idosos, né, que são vítimas de fraude. Kátia, vamos encerrando então o encontro de hoje. Encerramos agradecendo ao Dr. Luiz Felipe, obrigada pela aula, né? E certamente os nossos idosos que se encontram integrados no núcleo do idoso, nesse momento, no Zap, que é a nossa referência, o nosso ponto de encontro, né? Certamente serão muito bem esclarecidos e ficarão mais atentos em função dessas práticas, e já contando com a sua presença numa outra edição do nosso CP Online, especial para o núcleo do idoso, para falarmos sobre fraudes. É o nosso próximo tema. E quem está na nossa TV UCP, acessou essa entrevista pelo canal da TV UCP Online, né? Deixe seu comentário, se você tiver alguma questão para o Dr. Luiz Felipe, pode postar que nós vamos direcionar para ele, e aí torna-se aí mais um motivo para ele estar conosco na nossa próxima edição. Fiquem todos em casa, fiquem todos em paz, fiquem bem e até a próxima edição do nosso CP Online.